Nós queremos partilhar com vocês hoje o que está em Esther, na história de Esther, trazer aqui o tema coragem. Eu creio que este é o tema, possivelmente um dos mais fortes deste livro de Esther. Naturalmente, eu não vou falar em si da biografia em si, o que consta tudo no livro, não teríamos tempo para isso. Mas seguir um pouco esse tema e procurar acompanhar aquilo que foi a razão de tal coragem para enfrentar a grande dificuldade que aconteceu naqueles tempos com o povo judeu no governo sob o domínio medo-persa. Nós vamos iniciar aqui em Esther, no capítulo 1. Vamos fazer a leitura de alguns versículos para nos localizar nesta história e depois levar avante esta ideia do tema em si, a coragem. Esther, capítulo 1, nós vamos ler primeiramente verso 1. Depois vamos para o capítulo 3, verso 1 e 2. E assim seguimos alguns versículos que colocam-nos diante dessa história do que estava acontecendo quando Esther está apresentando aqui, esse livro apresenta a situação que se passou. Vamos olhar então o capítulo 1 de Esther, versículo 1 diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. Capítulo 3, versículo 5, diz assim: Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor, porém teve como pouco nos seus propósitos ou pôr as mãos só em Mardoqueu, porque ele havia declarado de que povo era Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir a todos os judeus, o povo de Mardoqueu que havia em todo o reino de Assuero. E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei. Por isso não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Assim, conseguimos chegar a alguma situação onde nos leva ao tema de hoje, ao tema coragem. O povo de Israel estava espalhado, o povo judeu estava espalhado nessas 127 províncias controladas, dominadas pelo Império Medo-Persa. E aqui está agora já relatando a existência também da Esther como rainha nesse ponto da história e do seu tio Mardoqueu, que ficava à porta do palácio, era um dos servidores do império. Vocês certamente conhecem bem essa história e certamente não terão dificuldades em acompanhá-la. Nós vamos mais à frente lançar alguns outros pontos da história para mostrar tudo como aconteceu. O fato é que nós temos aqui o livro de Esther localizado entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Quando você lê o livro de Esdras, você vai encontrar ali, entre os capítulos 6 e 7, é a indicação que deveria estar acontecendo nesse tempo a história de Esther. E, portanto, temos então a noção de que um grande grupo de judeus havia voltado para reconstruir Jerusalém. Em primeira mão, com Esdras, reconstruíram o templo. Nós temos também que esses judeus que ficaram não parecem serem judeus praticantes, porque, em primeiro lugar, optaram por ficar no império, lá em Suzã, lá nas terras dominadas por aquele imperador, em vez de voltar para a sua terra, que embora estivesse sob o mesmo domínio, mas eles teriam o direito de reconstruir a sua terra. Então, parece mais como judeus não praticantes, também quando vemos a situação da própria Esther. Esther tomou o lugar da anterior rainha, chamada Vasti, que foi deposta do reino, e Esther era sobrinha de Mardoqueu. E ela foi colocada no reino. Nós vamos olhar um pouquinho sobre isso depois. Mas essa Esther, nós não vemos ela
tomando a mesma atitude que Daniel tomou, por exemplo. Daniel, quando chegou na Babilônia, quando Jerusalém foi conquistada, Daniel se recusou a comer as comidas, o alimento que era impróprio para um judeu segundo a lei mosaica. E a Esther não diz nada sobre isso. Esther provavelmente estava, na verdade, estava a ser oculto perante o império, o imperador, a sua nacionalidade. Ela não tinha declarado a sua nacionalidade, ela não tinha dito que era judia. E nós temos o livro aproximadamente sendo escrito em 465 antes de Jesus. É possível que esse é um período aproximado, 465, 424 a.C. Interessante uma colocação que faz o comentário de Moody. Ele diz assim, referindo-se ao capítulo 2, 16 a 18, eu quero ler esses versículos primeiramente. Capítulo 2 diz assim, verso 16: Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à sua casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça, benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e aos seus servos. Era o banquete de Esther, e deu alívio às províncias e fez presentes segundo a generosidade do rei. Então nós temos aqui um texto indicando o momento em que esta rainha Esther assume o poder como rainha, introduzida no palácio, e nesse capítulo 2, versos 16 a 18, o comentário de Moody diz: no mês de dezembro de 479 a.C., exatamente 4 anos depois do seu divórcio com a rainha Vasti, Xerxes fez de Esther sua rainha. Ele diz mais: durante esses 4 anos, o imperador arrojara um dos maiores exércitos da história antiga contra os gregos, só para sofrer derrotas humilhantes e esmagadoras em uma localidade chamada Salamina e Plateia. Esther forneceu-lhe a medida de consolo que ele tanto precisava. Nós temos aqui um quadro apenas histórico, mostrando qual é a situação no reino. Esther e seus parentes foram entregues a esse reino poderoso e pagão, ainda que tivessem enfraquecidos na sua devoção como judeus, ainda assim eles conservavam os valores fundamentais da fé que vinha através do Antigo Testamento. E então, por isso, quando nós vamos encontrar esse grande problema que acontece, logo depois que a rainha Esther assume como rainha, então nós vamos entender o que levou a um despertamento profundo do coração do povo judeu que tinha ficado e que estava com a sua fé bastante fria, bastante descomprometida naqueles tempos. Será que nós estamos preparados para enfrentar as grandes mudanças políticas, religiosas que possam ocorrer em nossos tempos? Aqui nós encontramos uma história onde um povo estava acomodado ao seu bem-estar religioso, político, financeiro. Provavelmente eram famílias muito ricas que estavam vivendo lá. Mas chegou um momento que tudo isso foi transformado de uma hora para outra, quando esse Amã decidiu destruir esse povo e conseguiu a autorização para isso. E aí vem a pergunta a nós: será que estamos preparados neste mundo globalizado para enfrentar os conflitos que podem vir, de mudanças que possam acontecer a qualquer momento neste mundo? Temos nós coragem para continuarmos sendo testemunhas do Evangelho de Cristo, da graça de Deus? Uma outra pergunta interessante pessoalmente é você. Você se considera uma pessoa corajosa ou tímida, medrosa? Nós encontramos aqui realmente esse contexto de coragem dentro deste livro e vamos ver agora um primeiro aspecto relacionado à coragem, que praticamente é o que impulsiona a coragem de Esther e do seu povo para enfrentar aquela situação em que já havia sido dada autorização para destruir totalmente esse povo, para matar e exterminar deste reino. Então nós vamos encontrar no capítulo 4, verso 15 a 17,
aqui o momento em que começa a aparecer esta virtude, esta capacidade de enfrentar o problema. Vamos olhar para esse capítulo 4, verso 15 a 17, onde ele diz assim: Então disse Ester, que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo o que Ester lhe ordenou. Estamos aqui então percebendo, Ester já é rainha, e agora quando ela está no poder, surge esta lei, esta ordem dada pelo próprio imperador, com o selo do império, para eliminar o povo judeu, sem saber o imperador que a rainha Ester era dessa nacionalidade. E aqui está agora Ester mostrando um dos elementos fundamentais para que tenhamos coragem. Veja o que ela diz, que deviam buscar ao Senhor. Que deviam ter 3 dias aqui de jejum e de oração. E que essa era uma responsabilidade de Mardoqueu, reunir todos os judeus daquela cidade, para que pudessem clamar ao Senhor, ali na capital Susã. Clamar ao Senhor por livramento. Então aqui está um aliado da coragem, a confiança no Senhor. O que pode nos dar coragem para enfrentar os problemas, os desafios que enfrentamos no mundo hoje, é se nós realmente temos confiança no Senhor. E nós vamos encontrar algo muito interessante neste livro. Eu gostaria que você pudesse ler esse livro, porque aqui estamos passando por alto as informações fundamentais para tratar desse tema coragem. Mas quando você olha para este livro, você percebe que a confiança tinha uma razão de ser. A Ester e o seu povo, embora tivessem sido um tanto afastados desta fé comprometida e entrado para aquele movimento de comércio e de vida acomodada do império, mas no fundo do seu coração havia a visão de Deus ainda. E é interessante como Deus trata nesses momentos com essa situação. Nós vamos encontrar aqui que essa coragem nasceu mesmo na provisão de Deus. Olhe o texto todo, veja as informações que estão lá. Nós vamos encontrar que enquanto Satanás levantou o Amã para influenciar o rei, para destruir o povo judeu, Deus levantou o Mardoqueu para estar ali à porta do palácio e para ser uma influência de apoio para confrontar isso. Enquanto Satanás editou uma carta de extermínio do povo, Deus usou a rainha Ester para editar uma carta para a libertação do povo. Nós temos que lembrar que as leis medo-persas, elas não podiam ser anuladas. Então, quando Amã conseguiu uma carta para destruir, não poderia simplesmente revogar aquela. Mas a rainha Ester conseguiu uma carta que pudesse levar os judeus a se defender. E o governo daria apoio para que se defendessem. E assim, desta maneira, Deus providencia, mesmo antes do problema acontecer, Deus providencia uma situação de solução para resolver. Deus sempre tem preparado um plano de livramento. Quando nos voltamos para o Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Então aqui na confiança em Deus é que nasce a nossa coragem. E se nós temos bem presente esta realidade de que Deus é provedor de condições para que sejamos vitoriosos, e que Deus pode transformar as nossas calamidades em bênção, mesmo que esta bênção não possa ser visível no tempo presente, mas que a nossa confiança esteja certa de que Deus fará com que seja uma grande bênção
para a eternidade. Então isso deve nos motivar, nos encorajar. Eu não sei se você está desanimado com os tempos que vivemos, com as crises que temos agora e com a previsão de maiores crises. Eu não sei qual é a condição do coração, do teu coração, mas o fato é que Deus já está providenciando recursos. Deus já tem antecipadamente algo preparado para aqueles que conseguem confiar. É muito interessante notar como na destituição de Vasti, a primeira rainha, num ato que eu diria assim, um tanto até precipitado daquele governo, porque foi a festa que o rei organizou e depois que ele estava embriagado, esse imperador e todos os seus súditos, eles queriam que a rainha Vasti se apresentasse diante deles e ela se recusou diante daquele quadro de embriaguez e de festa, ela não quis e por isso ela foi destituída. Mas Deus usou tudo isso para colocar Ester no lugar dela, para que Ester estivesse lá nesse momento em que haveria aquele atentado contra o povo judeu. Nós encontramos aqui então a honra de Mardoqueu. Quando você lê o livro, você vê que esse homem, tio de Ester, ele tinha feito uma obra muito importante em defesa do imperador. Ele tinha denunciado pessoas que decidiram matar o imperador. E na história conta que esse homem morreu mesmo depois, foi morto depois. O final da sua vida foi mesmo assassinado. Mas nessa primeira intenção de assassiná-lo, o Mardoqueu foi quem enviou o aviso e livrou o imperador. Mas ele não foi recompensado. A recompensa ficou exatamente para o dia anterior a esse encontro de Ester com este homem mau e com o império, com o imperador, para resolver o grande problema. E Deus tinha providenciado que aquela honra do Mardoqueu ficasse para depois. As derrotas do Assuero, esse imperador, também marcaram um momento muito importante para humilhar o coração dele. Quando ele, lutando contra a Grécia, ele sofreu pesadas derrotas alguns anos antes. Isso tornou um pouco mais amável, mais capaz de ouvir a realidade do povo judeu. Deus estava trabalhando em todo o cenário para providenciar livramento no tempo certo. A coragem nasce da nossa confiança em Deus. Se podemos confiar que Deus tem o comando da nossa história, nós também podemos confiar que Deus fará algo e que já tem algo preparado para nos conceder vitórias em todas as nossas dificuldades. Há dias em que nós passamos por momentos onde tudo dá errado. Parece que nada funciona. E acontecem talvez assaltos, acidentes, coisas que nós jamais esperávamos acontecer. Mas devemos entender que Deus tem preparado soluções. Deus tem preparado fortalecer o nosso coração e encorajar a nossa vida para enfrentarmos esses desafios. A coragem de Ester tinha como base a confiança no Senhor. Algo interessante acontece também com Ester no momento em que ela vem para ser ainda escolhida para ser rainha. E nós devemos considerar isso, que a coragem delas, e como rainha que teme ao Senhor, ela também tem uma atitude de muita simplicidade no seu modo de agir e de estar. Quando ela vem para ser escolhida entre as muitas jovens que foram trazidas para o palácio, para uma delas se tornar rainha, voltando um pouquinho na história, nós vamos ver no capítulo 2, o verso 15, chegando, pois, a vez de Ester, a filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, camareiro do rei, guarda das mulheres, e alcançava Ester graça aos olhos de todos quantos haviam. Aqui há um detalhe interessante, por isso que eu li esse versículo. Ester, ela usou de simplicidade de acordo com aquilo que era fundamental, básico, para entrar na presença do imperador, quando seria escolhida uma dessas jovens para ser rainha. O apóstolo Pedro, no capítulo 3
versos 3 e 4, ele fala dessa necessidade de que a nossa beleza, a nossa força, não seja no exterior, mas no interior. Está lá Pedro falando das mulheres, claro, ele está dizendo que as mulheres não tenham a sua aparência em maior importância do que aquilo que está no interior. E isso parece também trazer a vida de Esther diante de nós, nesse sentido, numa simplicidade de fé, que ela entra para ser escolhida como rainha, sem levar grandes impressões na sua aparência, porque ela sabia que diante de Deus ela tinha esta graça para ser colocada lá, se fosse esta a vontade de Deus, como foi. Os valores espirituais são o ornamento da sua vida, ou é preciso exagerar nas aparências, nas coisas físicas, para se sentir bem diante dos homens? Aqui está algo relacionado a esta coragem. Porque quando a nossa força vem da comunhão com o Senhor e não da aparência que externamos, então nós podemos também vencer quando os desafios aparecerem. Uma outra questão importante de notar aqui é que ela se entregou pelo seu povo. Quando foi levada diante da situação em que o povo dela seria destruída, ela diz ao seu tio, no texto que nós lemos anteriormente, ela diz que iria até o imperador. Por lei, ela não podia chegar sem ser chamada. Se ela aparecesse lá no pátio do palácio, sem ser chamada, ou qualquer pessoa estranha que entrasse lá sem ser convidado, se o rei não estendesse o seu cetro, esta pessoa seria morta. Então Esther corria o risco de perder a vida indo lá em defesa do seu povo. Mas, mesmo assim, ela disse, se eu perecer, eu pereci. Mas eu vou. Ela entregou-se completamente aos cuidados de Deus, em defesa do seu povo. Realmente, quando temos coragem para assumir um compromisso fiel com o Senhor e com o povo de Deus. Quando temos coragem de defender a causa do Evangelho, e não apenas a nossa causa. Ela poderia se calar naquele palácio. Ninguém sabia, o imperador não sabia que ela era uma judia. O comentário de Matthew Henry diz, esta era a linhagem de uma fé firme que não vacila diante da promessa. Quando o perigo se mostra mais ameaçador, crê com esperança contra todas as expectativas. É assim que é a nossa fé, que nós vamos com coragem, que nós enfrentamos o desafio do dia a dia de viver neste mundo e de enfrentar os problemas que temos com esta confiança no Senhor. Eu gostaria de falar sobre mais um aspecto desta coragem, que é a sabedoria. Coragem com sabedoria. E eu queria ler esse versículo 14 do capítulo 4, para que pudéssemos ver outra vez o que se passa aqui, né? Nós temos aqui no capítulo 4, o versículo 14 diz, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para tal tempo como este chegaste ao reino. Nós temos a sabedoria como uma aliada desta coragem. Porque nós podemos dizer que temos coragem, mas se não tivermos sabedoria, não vamos conseguir também atingir as metas necessárias. Quando um soldado vai para o serviço militar, para uma guerra, para o exército, para uma guerra, ele tem que saber que há um momento certo em que ele deve usar sabedorias na coragem que ele tem para enfrentar o inimigo. Ele tem que ter coragem para enfrentar e coragem para fugir, se necessário, para salvar a sua vida e para reorganizar o ataque outra vez. Nós precisamos ter coragem, sim, mas precisamos ter sabedoria. E essa fonte de sabedoria é a palavra. E esta situação de Mardoqueu e de Esther, esta coragem veio pelo conhecimento do mandamento. E imagine, Mardoqueu estava à porta do palácio.
quando entrava aquele homem que foi colocado como, diríamos hoje, primeiro-ministro, a pessoa mais elevada, a não ser o próprio imperador, e o Mardoqueu era o único que não se prostrava. Se estivessem ali 10 pessoas, 20 pessoas, todos prostravam-se até o chão diante de Amã. E Mardoqueu ficava em pé. Não tinha como se esconder. A coragem nos coloca muitas vezes em situações onde não temos como esconder a realidade da nossa fé e da nossa não tem como não nos expormos àquilo. Veja o que aconteceu com os amigos de Daniel, por exemplo. Aqueles que foram lançados na fornalha, lá na Babilônia, poucos anos antes desse acontecimento aqui. Era uma situação semelhante. Havia uma grande estátua em reverência ao imperador. E eles não podiam se dobrar, porque eles conheciam os princípios da fé. Eles tinham a sua coragem alicerçada na palavra. E quando toda aquela multidão caiu de joelhos, ficaram aqueles 3 homens em pé. Se você estivesse lá, você teria essa coragem? Mas como nós podemos ver sabedoria aqui nessa situação? Parece que nesse caso não há muito o que fazer a não ser resistir e colocar a vida em risco. Mas no caso de Esther, ela usou de muita sabedoria. E é preciso notar que quando nós vamos fazer a obra de Deus e temos que agir com coragem, nós também temos que usar de sabedoria. Você teria coragem para ficar em pé diante de uma multidão que se prostra diante de uma estátua? Você teria coragem de sair pela rua com a tua Bíblia e gritando como o profeta fazia, transmitindo uma mensagem ao povo? Logo você ia dizer assim, bem, agora sim eu entendo o que é que eu preciso mesmo de sabedoria. Porque provavelmente não seria a melhor forma fazer o que o profeta fazia, correndo pela rua com a Bíblia na mão e gritando versículos da Bíblia. Eu tenho coragem, você tem coragem, mas é preciso ter sabedoria para fazer isso. Porque pode não ser a melhor maneira de fazer. Então a nossa coragem deve ser acompanhada dessa maneira e por esses princípios que nos dão orientação como fazer. Coragem e sabedoria para entregar a vida ao serviço de Deus. Quantas pessoas que entregaram a vida, ela disse, se eu perecer, eu pereci, disse ela. A Esther colocou a sua vida diante dessa realidade em que estava ali. Quando o tempo que trabalhei com apoio às igrejas sofredoras na ex-União Soviética, nós acompanhamos muitas histórias de missionários, de obreiros que foram mortos pela sua fé. Eles não tinham como fazer diferente. Eu lembro de um jovem militar, quando descobriram que ele era um cristão, colocaram ele em todas as provas possíveis e o levaram até a morte. Ele não tinha como fazer. Ele tinha que confirmar a sua convicção de fé em Jesus. Mesmo quando o batiam na sua cabeça, dizendo a ele que iam tirar dele esta fé. Até que ele morreu. Mas morreu como Esther podia dizer, se eu perecer, eu pereci, mas eu farei aquilo que devo fazer. Então há momentos que não há como sair fora da situação e encontrar uma alternativa para vencer, com toda a coragem e sabedoria que Deus der. Aqui no caso nós encontramos a coragem para convidar o inimigo junto na festa que ela providenciou. Veja capítulo 5, versículo 4. E disse Esther, se parecer bem ao rei, venha hoje com Amã ao banquete que lhe tenho preparado. Esther decidiu preparar um banquete, porque quando ela entrou no palácio, o rei perguntou, o que queres? E estendeu a ela o cetro. Então ela tinha direito, e ela tinha direito de pedir até metade do reino. Mas ela tinha um problema para resolver. Ela tinha que achar uma forma de cancelar o edito de morte contra o seu povo. E nesse momento a coragem para ela convidar o próprio inimigo para a sua festa, eu achei que é algo bem difícil. Você olhar nos olhos daquele que está opondo-se e sendo
um inimigo tão terrível como era esse Amã, mas ela teve coragem para isso. Ela teve coragem para preparar um ambiente e não no primeiro banquete revelar a questão. Ela teve sabedoria para convidar para um segundo dia em que o rei viria e mais uma vez viria o inimigo. E ela tinha também um ato de defesa do seu povo e não de vingança, de justiça de Deus e não de ódio pessoal. Então a nossa coragem deve nos encaminhar para fazer a vontade de Deus, para seguir aquilo que Deus quer e não o nosso interesse. Você tem coragem para se identificar como cristão, como servo de Cristo em todos os ambientes? Você tem coragem para colocar os valores da fé cristã diante do quadro em que vivemos hoje? Por exemplo, alguém te pergunta se você concorda com o casamento de pessoas do mesmo sexo. Você tem coragem para dizer o que você diria? Percebe como agora, nesse sentido, temos que ter sabedoria? Percebe que esse é um ponto já que estamos envolvidos nele e precisamos de sabedoria? Quando alguém defende o aborto, você tem coragem para ir contra e tem sabedoria para fazer isso? Quando alguém está defendendo, e já por lei, os países aceitam a eutanásia, aquela pessoa idosa que está em condições muito má, e os médicos teriam autorização para abreviar a sua vida, para lhe tirar a vida. E você tem coragem para ir contra esse princípio de morte? Aí precisamos de sabedoria. Nós podemos ter coragem para tudo isso, mas é aí que Pedro, o apóstolo, também nos diz que devemos estar preparados para dar resposta a todo o que pedir razão da esperança que há em nós. Veja que há muitos temas na nossa sociedade que vão nos afrontar, deixando um pouquinho essa questão de Esther e o que já conseguimos desenvolver, não muito, porque é uma história longa, mas podemos dar a ideia da coragem que ela teve para enfrentar, de que Mardoqueu teve coragem para enfrentar o inimigo e não se prostrar diante dele, e agora pensar na nossa realidade. Quando somos confrontados no nosso mundo com questões muito pesadas, como esta em relação a casamento, como esta em relação ao aborto e outras áreas, que você jovem que vai para a universidade vai ser confrontado com isso. Tem coragem para colocar a tua posição, então tem sabedoria para fazer isso? Porque é muito importante não só ter a coragem, mas ter a capacidade de desenvolver aquela questão com muita sabedoria de Deus para poder interferir, não como uma defesa de meus interesses, mas defesa da justiça, do reino que nós pertencemos, o reino de Cristo Jesus nosso Senhor. Como defesa da vida, nesses contextos que falamos, como defesa da natureza, pois as pessoas estão indo contra a própria natureza. O apóstolo, ao falar, ele diz, as pessoas estão indo contra a natureza. Defende-se muito que tem que preservar a natureza, preservar o clima, para que o clima seja melhor, ignorando que nessas áreas também está a ser um atentado à vida. E é preciso que nós tenhamos sabedoria como fazer com isso. Em último lugar, a coragem no contexto das Escrituras. Eu gostaria de lembrar um pouquinho esta realidade nas Escrituras. Talvez para nos motivar a lembrarmos, talvez, momentos em que nós fomos corajosos em defender os valores espirituais. E para nos preparar para aquilo que nós tenhamos que defender no nosso convívio diário. Não podemos ignorar, não podemos simplesmente nos ocultar no nosso palácio e dizer, ninguém sabe quem eu sou. Não é possível. Não é possível se ocultar. Nós temos que, na verdade, vamos ser expostos um dia. E temos que colocar a nossa posição e como nós vamos agir. Vamos lembrar de capítulo 11 de Hebreus, os heróis da fé.
Ali cita muitos homens que foram muito fortes nas suas convicções e nas suas decisões. Quando você lê a história de Davi e você lê dos heróis de Davi, você encontra homens que pararam num certo lugar com a sua espada na mão e defenderam com todas as suas forças. E alguns deles fizeram o impossível. O impossível. Eles não tinham condições, humanamente falando, para fazer aquilo que fizeram. Mas pela sua convicção da presença do Senhor, pela sua convicção dos princípios e dos valores, e pela sabedoria que tiveram de Deus naquele momento, usaram toda a sua força, toda a sua coragem para defender valores pertencentes a Deus. É interessante que Deus quer nos encorajar. Vocês lembram o que Deus disse a Josué quando ele chegou perto de Jericó? Uma cidade murada, uma cidade que os que viram perceberam que não seria fácil conquistar e que 10 outros anteriores, aqueles 10 espias, falharam na sua fé e decidiram voltar ao Egito. E agora Josué está ali diante daquela batalha. Mas o Senhor aparece a ele e diz a ele que ele não precisava temer. Seja forte, seja corajoso, porque eu estou contigo. E desta maneira Deus incentivou Josué. O apóstolo Paulo estava numa viagem desesperadora. Uma tempestade estava destruindo o navio e eles não tinham muita esperança mais. Mas o anjo de Deus aparece a Paulo naquela noite, numa visão, num sonho. De uma maneira, Deus trata com o coração de Paulo e o alegra e o fortalece, e ele é a razão da salvação daquele navio. Porque por causa dele, aquele navio que naufragou, não se perdeu nenhuma pessoa. Porque ele trouxe a coragem que Deus lhe deu para enfrentar a tempestade naquele dia. Deus quer fortalecer o seu coração. Enquanto eu preparava esse estudo, eu lembrava de uma história, a história da igreja, nos seus princípios. Aquele homem chamado Policarpo, que foi lançado na fogueira romana. Ele foi lançado para ser destruído, mas o texto, a história conta que ele, enquanto era lançado para dentro do fogo, ele cantava, ele louvava a Deus. E essas histórias daquele princípio da igreja, a igreja perseguida já pelo Império Romano, nós não temos muitos detalhes, mas a história de Policarpo conta que o fogo não o consumiu e que ele foi ferido por um soldado romano e por isso ele morreu, porque o fogo não o consumia. Deus tem um projeto na sua vida e na minha vida. Nós não sabemos os desafios que vamos enfrentar. Não sabemos quais são as artimanhas que o inimigo ainda vai lançar. Mas nós estamos diante de conflitos muito grandes. Eu creio que qualquer cristão percebe que a igreja está sendo já atacada. Com os valores que o mundo está levantando como valores próprios deste mundo e aprovados por este mundo, pelos governos deste mundo, mas que contrariam os fundamentos da fé e da vida com Deus. E nós precisamos de uma posição. Mas não somente coragem, plena confiança e sabedoria que vem de Deus. Deus nos ajude a refletir sobre isso, possamos ampliar um pouco mais estes pensamentos, talvez olhando um pouco mais a história de Esther, mas talvez olhando um pouco outros acontecimentos também. A nossa coragem, sem dúvida, é testada, mas Deus já providencia antecipadamente recursos para que nós possamos vencer. Então não vamos recuar, vamos criar argumentos, vamos criar base, fundamentação bíblica para defender esses valores que estão sendo afrontados por esta geração, até que Cristo volte, até que Ele venha, pois achamos que está muito próxima a sua vinda. Achamos que Ele deve interferir porque parece que a igreja já está sendo cercada, sitiada. Eu fico às vezes pensando na igreja chinesa,
com toda a tecnologia que há de reconhecimento facial em qualquer câmera nas estradas, como esses irmãos nossos estão conseguindo ainda ficar na clandestinidade, a igreja sofredora, a igreja subterrânea, como é chamada. Eu fico pensando em outros países onde há muitas perseguições e no avanço dessa tecnologia que vai entrando nos nossos lares e roubando completamente a nossa privacidade e a nossa condição de servir a Deus na nossa privacidade. Eu fico pensando que nós estamos num momento que temos que ter coragem. E que Deus nos dê esta confiança e esta sabedoria celestial para fazer uso de todas as oportunidades, todos os recursos e revelar esse amor. E se perecermos por causa da nossa fé, então perecemos. Assim como disse Esther, se eu perecer, eu pereci, mas eu estarei lá, onde o Senhor espera por mim. Que nós possamos dizer isso de coração. Que nós estejamos lá no lugar certo, onde Deus nos colocou, e estrategicamente Ele preparou, e Ele está com recursos para nos colocar para a vitória que Ele deseja para nós e para o seu povo. Deus os abençoe, amados. Deus nos abençoe nesses desafios. Amém.